Bom, então, como eu estava explicando para vocês, é uma revisão que nós vamos fazer, uma revisão geral, mas o que ficou mais em dúvida, segundo eu constatei aqui agora, é a sentença, tá? Então, vamos olhar a sentença com bastante devagar agora, tá? Sempre lembrando que qualquer dúvida, por favor, interrompam, que a gente vai responder sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Sentença. O que a gente tem que saber sobre sentença? Primeira coisa que a gente tem que saber sobre a sentença, que é com a sentença que acaba a atividade do Núcleo Mediar Brasil, né? É através da sentença que acaba a nossa atividade, ou seja, depois da sentença nós não temos mais nada a fazer além de executar a sentença, mas essa execução ela é feita lá no Poder Judiciário, tá? Então, com a sentença, acaba a nossa atividade. É o fim da nossa atividade com a sentença. Essa sentença pode ser de duas maneiras. Pode ser uma sentença homologatória arbitral, que é o acordo entre as partes, e que 95% das vezes a gente consegue resolver desta maneira, ou seja, através do acordo, tá? Ou sentença arbitral pura, que é aquela sentença em que não houve acordo entre as partes e, por essa razão, a gente tem que decidir aquele litígio através de uma sentença arbitral. Bom, prazo para essa sentença, né? O prazo para a sentença homologatória. É sempre lembrando, só para ficar bem claro, que a gente nunca dá sentença na hora, tá? Mesmo na hora da audiência, a gente acabou de fazer um acordo, ou seja, vai sair uma sentença homologatória arbitral, é um acordo entre as partes, né? Mesmo assim, a gente não dá a sentença na hora, tá? Essa sentença homologatória arbitral, que é o acordo, a gente tem 10 dias para entregar, tá? 10 dias, ou a gente manda para requerente e requerido, ou eles vêm no nosso núcleo aqui buscar a sentença arbitral, homologatória arbitral, tá? Já a sentença arbitral, que é aquela que não houve acordo entre as partes, e, portanto, nós temos que julgar, nós temos, por força da lei 3.129, nós temos 6 meses para fazer essa sentença. Tá? 6 meses para fazer é o que a lei determina. Só que o nosso regimento interno diminui para 90 dias. Tá? Por quê? Porque a gente não vai deixar 6 meses as pessoas esperando por uma sentença nossa, né? Porque o nosso problema, a nossa maior virtude é justamente a celeridade, né? Que o processo seja rápido. É uma norma interna. É o regimento interno. Nosso regimento interno fala em 90 dias. Muito embora o prazo legal é de 6 meses. Tá? Prazo legal de 6 meses. Para sentença arbitral, ou seja, aquela sentença em que não houve acordo entre as partes. Tá? E aí a gente vai se reunir, sempre lembrando que a gente nunca faz sentença na hora, tá? A gente nunca dá sentença na hora, sentença homologatória, mesmo sendo acordo, a gente tem 10 dias para entregar. Já a sentença arbitral, nós temos 6 meses, por força da lei, mas o nosso regimento interno diminui para 90 dias. Homologatória, 10 dias. Sentença homologatória arbitral, 10 dias. Que é a sentença em que houve acordo entre as partes, tá? Não havendo acordo entre as partes, os 3 já a gente acaba com a audiência, tá? Não havendo acordo entre as partes, a gente já chegou à conclusão de que não vai haver acordo mesmo. Então, nós não temos alternativa, vamos ter que ir para a sentença arbitral. O que se faz? A gente acaba com a audiência e requerente e requerido vão para suas residências e nós, depois, num outro período, a sós, nunca em nova audiência, nós vamos, os 3 mediadores, se reunir e aí nós vamos decidir aquela situação. Aí que nós vamos gerar uma sentença arbitral, tá? Que é aquela sentença que não houve acordo entre as partes. Mas nunca em audiência, sempre reservado, de uma forma reservada. Os 3 mediadores vão se reunir. Uma pergunta. Sim. A sentença homologatória arbitral seria também 6 meses, porém o regime interno diz que é 10 dias. Não. Sentença homologatória arbitral, a lei não diz nada. Tá, então, a lei não diz nada. Não quer dizer que é 10 dias. Tá.
10 dias, mas a lei não fala. É o nosso regimento interno que fala então em 10 dias é conforme o regimento interno. Isso, 10 dias. Tá? Já a sentença arbitral, sim, que a lei fala em 6 meses. Está especificado lá no artigo 23, se eu não me engano. Tá? E aí, então, como eu estava dizendo, então, os 3 mediadores vão se reunir e aí eles vão gerar uma sentença. Aí, gerando essa sentença, aí a gente vai entrar em contato com o requerente e requerido para mandar para eles ou eles virem buscar essa sentença arbitral, que é aquela em que nós decidimos o litígio. Tá? Sempre lembrando que as nossas sentenças são definitivas. Tá? Conforme o artigo 18. O que diz o artigo 18? Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 18 da nossa lei. Então, aqui está dito que a sentença não fica sujeita a recurso ou homologação do Poder Judiciário. Diferentemente do Poder Judiciário, lá no juizado de pequenas causas, né, que lá o juiz é leigo e aí o juiz dá a sentença e depois ela precisa de homologação do Poder Judiciário. Dúvida? A minha dúvida é assim, ó, o requerente propôs a ação, o requerido compareceu e não aceitou o arbitramento. Qual é o documento que o requerente pega do Mediar Brasil? Tá. O que o senhor diz é que ele não aceitou o arbitramento. Ele não assinou o compromisso arbitral. Isso. Ele se recusou a assinar o compromisso arbitral. É. O compromisso arbitral é aquele documento que dá legitimidade a todo o nosso ato. Se uma das partes não assinar o compromisso arbitral, nós não podemos seguir adiante com a audiência. Tá? Porque uma das partes não nos colocou como mediador daquela situação. Não aceitou o arbitramento. O que nós vamos fazer? Nós vamos encerrar a audiência, encerramos a audiência, e eles vão para suas residências, requerente e requerido, e a gente dá ao requerente uma certidão de que ele tentou fazer acordo aqui no nosso... Essa certidão eu vou fazer uso. Essa certidão, o senhor, quando entrar lá no Poder Judiciário, porque vai ter que entrar com ação lá no Poder Judiciário, já que uma das partes não aceitou a mediação, e aí ele leva essa certidão junto com a ação, com a petição inicial dele. Juntas com a petição inicial, essa certidão que a gente dá. Lá o juiz vai entender que já tentou acordo. Tá? Tem juízes que entendem que nem dão possibilidade de acordo, porque já foi tentado e o cara não quis. Por que ele vai perder tempo? Ele vai partir para a sentença? Pode, dependendo do entendimento do juiz, o juiz pode ir direto para a sentença. Entendi. E não dá ele vai sentenciar baseado nos pedidos? Sim, na petição inicial. Na petição inicial, exatamente. Mas tudo é porque o cara se recusou a assinar o compromisso arbitral. Tá? Aí pega toda a documentação que ele trouxe aqui, pega esse documento e leva lá. Junta toda a documentação que ele trouxe, faz uma petição inicial lá e junta essa certidão que a gente deu para ele lá no Poder Judiciário. E entra com ação normal lá no Poder Judiciário. Tá, eu tenho uma segunda hipótese. O requerente veio para a audiência, o requerido aceitou, assinou a cláusula compromissária. Não, compromisso arbitral, isso. Não é a cláusula compromissária. Compromisso arbitral. São coisas diferentes. Tá. Só que daí ele resolveu não dar seguimento. Ele não veio para a audiência, não fez acordo, não aceitou nada. O requerido? O requerido, Nós podemos dar revelia para ele. Podemos dar revelia para ele porque ele assinou o compromisso arbitral. Entendi. Tá? Para que não haja dúvida, para que não fique dúvida nenhuma, tá? Há uma grande diferença entre compromisso arbitral e cláusula compromissória. Tá? Cláusula que está no contrato. Exatamente. Tá. Compromisso arbitral é aquele documento que tanto o requerente como o requerido tem que assinar, colocando nós como mediadores daquela situação. Então, os dois são obrigados a assinar. Já a cláusula compromissória é uma cláusula que vem inserida lá no contrato deles. Tá, daí não há necessidade do compromisso arbitral. Sim, tem que assinar o compromisso arbitral também. Tá, também tem que assinar o compromisso arbitral, mesmo tendo cláusula compromissória. A cláusula compromissória, qual é a diferença? O que a cláusula compromissória faz? Digamos que tem um contrato e que o requerido o requerente tem uma cláusula compromissória contra o requerido, tá? O requerente vai entrar aqui, vai querer entrar direto no Poder Judiciário e aí o juiz lá vai dizer que não tem competência porque existe uma cláusula compromissória e obriga que eles venham primeiro aqui no Mediar Brasil
para depois ir para o Poder Judiciário, caso não haja acordo aqui. A cláusula compromissória obriga as pessoas que venham primeiro aqui. Entendi. Tá? Porque foi o acordo Foi o acordo que está escrito lá no contrato. inicial, né? É uma cláusula que está inserida lá no contrato. Desculpa. Está inserida lá no contrato a cláusula. Tá. Tá? Está inserida lá no contrato. Tá? Então, é uma cláusula que obriga ambos a virem aqui primeiro no Mediar Brasil. E aí existem dois tipos de cláusula. Né? A cláusula compromissória cheia e a cláusula compromissória vazia. A cláusula compromissória cheia é aquela cláusula que diz exatamente assim, ó, elegemos o Mediar Brasil Seccional Porto Alegre para dirimir qualquer dúvida relativa a este contrato. Tá. Tá? E a vazia... A vazia não diz nada. A vazia simplesmente diz, elegemos a mediação para dirimir qualquer dúvida relativa a esse Pode contrato. ser qualquer entidade. Aonde que é? Não diz aonde é. Aí o que acontece? Quem vai decidir aonde é o Poder Judiciário. O juiz é que vai determinar qual a mediação que vai ser. Entendi. Se vai ser Mediar Brasil, se vai ser... Ou o próprio requerente daí procura um arbitramento. Não. Não? Nesse caso, por isso que é importante, se ele quer mediar Brasil, ele tem que colocar a cláusula compromissória cheia, Tá. para que não haja dúvida. Porque se houver dúvida, for vazia, vai para o Poder Judiciário e o juiz determina. Não, eu vou colocar como mediador da situação de vocês a Câmara de Mediação da OAB, por exemplo, Entendi. ou a Câmara de Mediação da Procuradoria do Estado, ou a Câmara de Mediação, não sei o quê, ele vai determinar. Entendi. Essa que é a grande diferença. Então, sempre que fizer uma cláusula compromissória no contrato, sempre faça um cheia, porque aí vai determinar qual é. Uma vez que ele procura o mediário, ele quer determinar que local seja o da causa. Exatamente. Então, coloca uma cláusula compromissória cheia, nunca vazia. Tá? Porque se for vazia, quem vai decidir é o Poder Judiciário, o juiz da comarca. Tá? Ficou claro até aqui? Sim. Tá, então vamos adiante. Tanto a sentença homologatória como a sentença arbitral, qualquer uma delas exige, são por lei, requisitos obrigatórios. Tá? Todas as sentenças têm que ter 5 requisitos obrigatórios. Quais são esses requisitos? Primeiro requisito, relatório da sentença. Tá? Tanto a sentença homologatória como a sentença arbitral, para que ela seja válida, ela tem que ter esses 5 requisitos obrigatórios, 5 requisitos que estão ditos lá na lei. Tá? Está lá no artigo, vamos dar uma olhadinha no artigo 20... Requisitos, artigo 26. Artigo 26, isso, exatamente, artigo 26. Relatório. Isso, é um deles. Sempre lembrando, né, que a Lei 9.307/96 veio com algumas alterações à Lei 13.129, né, de 2015. Só que essa não alterou nada em relação ao artigo 26. O artigo 26 se mantém igual, ou seja, os requisitos que estavam postos lá na 9.307/96 continuam aqui nessa nova situação, nessa nova lei. Tá? Seria a qualificação e o resumo do litígio. Não, Esse é o relatório. não. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Artigo 26. Artigo 26. Relatório. Um pouquinho. E conterá o nome das partes Isso. e um resumo do litígio. O nome das partes nada mais é do que a qualificação das partes. Não. Fulano de tal, Não, brasileiro, não, residente não. tal. Não. Qualificação é uma coisa, relatório é outra. Tá? O que é o relatório? O relatório é um breve relato de tudo que aconteceu no processo. É um Tá, relatório. Tá? Seria assim, compareceu, blá, 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 Não, o no dia requerente, tal, compareceu o requerido, tal, isso é um CPF relatório. tal. Ah, Colocando como requerido o ciclano. é um relatório, é um breve relato. Trata-se de tal assunto. Exato, Isso aí, tá. é um breve relato de tudo que aconteceu no processo. Tá. Tá? Isso é o que a gente chama de relatório. Tá? Lá no Poder Judiciário, o juizado de pequenas causas, por exemplo, é dispensado o relatório, porque a lei diz, a Lei 9.099 lá diz, dispensado o relatório. Aqui não, aqui a lei obriga o relatório. Tá?
É um breve relato, tá? E o que acontece, né? Tanto a sentença homologatória como a sentença arbitral, tá? Os requisitos valem para as duas. O que acontece? A gente normalmente faz uma sentença e ali bota um título, relatório, né? Sentença arbitral ou sentença homologatória, que é o título principal, depois subtítulo relatório, tá? E aí a gente faz um breve relato de tudo que aconteceu no processo, tá? Não é caso de nulidade a gente esquecer do subtítulo relatório. Não colocou o título, não, subtítulo. Mas se a gente lê, a gente consegue identificar que é um relatório, não é caso de nulidade, tá? Porque se a sentença arbitral ou a sentença homologatória não tiver um desses 4 requisitos, ela pode ser, é passível de nulidade, tá? Certo? Para o requisito da sentença. Oi? Para o requisito da sentença. É um dos requisitos obrigatórios por força do artigo 26. Está dito ali, artigo 26, que era da Lei 9.307 e se manteve na 329. Tá? Segundo requisito, fundamentos da sentença. Tanto a sentença homologatória como a sentença arbitral precisam ser fundamentadas. O que é fundamentação? Fundamentação é dizer por que a gente chegou naquela decisão, como se chegou naquela decisão. Nenhuma sentença, nem aqui, nem lá no Poder Judiciário, tem validade se não houver fundamentação. O juiz tem que dizer. O juiz vai lá no Poder Judiciário e vai citar o artigo tal, da lei tal, não sei o quê. Aqui não, aqui é mais simples. Nós podemos simplesmente dizer que a gente chegou à conclusão de que a verdade é do requerente conforme documentos juntados na folha tais. Isso é fundamentação. Tá? É bem simples a nossa fundamentação, mas a gente tem que fazer a fundamentação. Não pode deixar sem fundamentação. Preste atenção, por favor. Não é fundamentação dizer que julguei por fundamentação. Tá? Não é fundamentação. Essa é uma sentença sem fundamentação. Eu julguei por fundamentação. Sim, mas qual é a fundamentação? Não disse. Tá? Então, essa é uma sentença passível de nulidade. Tá, e uma sentença onde a fundamentação torne-se por convencimento e não por documento. Pode ser por convencimento. Uma testemunha, por exemplo. Entendi? Conforme a ouvida da testemunha tal, nos convenceu que a verdade é do requerente. Entendi. Convencimento. Algum documento, alguma prova testemunhal, pericial, alguma prova vai ter que nos provar, nos convencer de que a verdade é do requerente ou é do requerido. Entendi. E aí, quando chegar a esse convencimento, nós vamos nos colocar que decidimos tal por convencimento pelo que foi dito pela testemunha, por exemplo. Testemunha tal, disse isso, nos convenceu que a verdade é do requerente. Tá? É uma fundamentação. Tá? Mas essa testemunha é do requerido ou do requerente? Tanto faz. Não tem, Na verdade, a testemunha é do fato, não é de ninguém. Não, são 3 testemunhas. 3 testemunhas por requerente e 3 por requerido. Tá, mas eu digo assim, a testemunha sempre é testemunha do fato. Tá. Não é puxar para um lado nem para o outro. É testemunha do fato. Ela vai na... Eu trouxe, mas não quer dizer que ela vai falar em meu favor. Ele pode falar alguma coisa que pode ser contra. Pode. Ele é testemunha do fato. Não é uma testemunha boa de se trazer. Não, claro. É outra história. Mas testemunha parte do princípio que é testemunha do que ocorreu. Sim, não é uma testemunha muito boa de trazer, mas tudo bem. Acontece. Tanto é que tem aqueles requisitos. É amigo do fulano, né? Tem relação. Exatamente. E daí também até nem sempre lembrando uma coisa, foi bom o senhor ter tocado nesse assunto, sempre lembrando que, diferentemente do Poder Judiciário, aqui as nossas testemunhas não são juramentadas, tá? Não tem aquela história de, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Não existe isso aqui. Tá? A pessoa pode vir aqui e mentir com a maior cara de pau. Já mente lá, né? Sim. Mesmo juramentado, as pessoas mentem pra caramba lá, imagina aqui. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado com a prova testemunial. Se a gente tiver uma outra prova mais redundante, mais relevante, vamos usar outra prova, tá? Porque a prova testemunial é a prostituta das provas, né?
A gente tem que ter muito cuidado com a prova testemunhal, porque a pessoa pode mentir e a gente se convencer. Mas paciência, nos convenceu, né? É essa a fundamentação. Conforme o testemunho da testemunha tal, nos convenceu que a verdade é do requerente, por exemplo. Mas daí sempre se ouve as três. Ah? Se ouve sempre as três. Nem sempre eles trazem três, às vezes eles trazem uma, às vezes eles trazem duas, às vezes eles prometem trazer e não trazem, Não, porque... mas uma coisa, a testemunha, a gente cientifica também? Não, isso é outra coisa também. A gente nunca vai intimar testemunha de ninguém. Não. Tá? Não. Eles é que tem que trazer. O requerente diz que tem 2 testemunhas, ele que traga. Se ele não trouxer no dia, passou o prazo dele. O requerido diz que tem 2. Também não trouxe, paciência, a gente não vai ouvir em outro horário. Tá? Então não existe a obrigatoriedade Não, da testemunha vir. não existe. Quem traz a testemunha é o próprio condutor dela. O requerente, por exemplo, as testemunhas são minhas, ele traz. Do requerido, ele traz. Se não trouxer, paciência. Tá? Nós não vamos intimar a testemunha de ninguém. Tá? Nós não temos essa virtude, esse condão. Terceiro, dispositivo. O que é o dispositivo? Dispositivo é ali que está dito quem deve para quem, quanto deve para esse alguém, e quando vai pagar e de que maneira vai pagar. Tá? Na realidade, o dispositivo é ali, é o bojo da sentença, né? Porque ali está dito ali quem é que vai pagar, quem é que o requerido vai pagar para o requerente, quanto, a importância de tanto, em 10 vezes, na forma de pagamento, aí está tudo dito no dispositivo, a forma de pagamento, tudo ali. E a data, tudo certinho. Se for parcelado, vai ter todas as datas ali. Tá? Certo? Uma coisa que eu não perguntei para vocês, eu acho interessante. Qual é a fundamentação de uma sentença homologatória arbitral? Fundamentação? A fundamentação de uma sentença homologatória arbitral. Lembre que é uma sentença de acordo, né? Conforme o acordo das partes. Ou seja, é o próprio acordo. Porque ele inserindo as folhas tal. Não, a fundamentação é o próprio acordo. Tá, entendi. É o próprio acordo. O próprio acordo é a fundamentação. Como é que é? Por acordo entre as partes, decido. Já está fundamentada. Já está fundamentada. Não, mas daí está fundamentado. Mas daí vai para o dispositivo. Não, o dispositivo é outra coisa. O dispositivo... Fundamenta que houve acordo entre as partes. Exatamente. E daí passa para o dispositivo. Onde será... Porque já fizeram o acordo. Transcreveu o que eles concordaram. Claro. É isso aí. Certo? Certíssimo. E o último requisito obrigatório. A data e o lugar em que foi proferida a sentença. Data e lugar. Tá? Por exemplo, Porto Alegre, no dia 12 de setembro de 2023. É requisito obrigatório. Tá? Aí vocês dizem, mas é bobagem, a sentença toda certinha, o cara esqueceu da data. Bom, mas a lei diz que é obrigatório, tem que ter a data. Foi num dia, foi no mesmo. Mas eu nunca vi um documento onde tem assinatura de pessoas que não tem a data. Pode ter esquecido, né? Pode ter esquecido, na hora, na correria de fazer a sentença ali, para entregar de uma vez, acabou esquecendo. É requisito obrigatório também. Mas os 3 juízes que assinaram não viram notificado. Pois é, exatamente. É difícil de acreditar, mas às vezes acontece. Tá? É outro requisito obrigatório. Certo? Vamos adiante. Ficou claro isso aí, pessoal? Claríssimo. Tá. Então, vamos lá para o artigo 32. Que o artigo 32 fala das nulidades da sentença. Tá? Artigo 32 da Lei 9.307, que foi confirmada pela 13.129. Tá? Ali fala das nulidades da sentença. Primeira nulidade. For nula a convenção de arbitragem. O que é a convenção de arbitragem? Convenção de arbitragem é aquela situação que envolve o artigo 1º da nossa lei. O que diz o artigo 1º? O artigo 1º diz: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir dúvidas relativas a direitos patrimoniais disponíveis. Ou seja, se uma das pessoas for incapaz, já não. Ou se tiver direito patrimonial indisponível, já não pode ser objeto do nosso lucro. Então,
essa sentença que mesmo passou por cima de tudo e fez uma situação de um direito patrimonial indisponível, ela é nula. Sempre lembrando para vocês que ninguém vai, não é nós que vamos alegar a nulidade, tá? Quem vai alegar a nulidade é o requerente ou o requerido. Se ninguém alegar a nulidade, mesmo que tenha uma nulidade absoluta, por exemplo, a falta de um advogado em uma das partes, por exemplo, que é o cerceamento de defesa, né, que é uma nulidade absoluta, né? Se houver uma situação dessas, mesmo que nós não vamos alegar, um dos dois vai ter que alegar, o requerente ou o requerido. Se ninguém alegar, e ele tem um prazo para isso, tá? Que é o que a gente chama de prazo de recurso, que nós vamos ver daqui a pouco, se ele não alegar a nulidade da sentença, ela passa abatida. Tá? Se alegar depois do prazo? Depois do prazo já era. Intempestividade. Fora de prazo. Estou falando do artigo 32. Nós estamos falando do artigo 32. Mas é que o recurso é no 30 e no 33. Nós vamos olhar agora. Mas 32, porque nós estamos analisando ali o primeiro, ali, ó. For nula a convenção de arbitragem. Tá? 2. Emanou de quem não podia ser árbitro. Ou seja, um dos mediadores ali não estava habilitado para ser árbitro. Tá? Aí ele vai gerar uma nulidade também. Sempre lembrando que alguém tem que alegar a nulidade. Ou requerente, ou requerido, ou um terceiro interessado até, de repente. Tá? Se ninguém alegar, nós é que não vamos alegar. Isso independente da situação que o mediador se encontra. Isso. Independente da situação que ele... Terceiro, não contiver os requisitos do artigo 26 dessa lei. É caso de nulidade se não tiver. Quais são os requisitos? Relatório, fundamentação e dispositivo. Isso, relatório, fundamentação, dispositivo e data e lugar onde foi. Não é local, é lugar. Não é local, é lugar. Há uma diferença entre local e lugar. O local que nós estamos é na rua... como é o nome dessa rua aqui? Vigário Zé Inácio, não basta botar tanto de tanto Porto Alegre, não. Não, tem que ser o lugar. Porto Alegre, tá. 12 de setembro de 2023. Portanto, não é o local, é o lugar, a cidade, o município. Tá, então não, mas normalmente é. Tá, mas não é local. Você falou em local, não é local, é lugar. Tá, o lugar é a cidade. O lugar é a cidade, o município. Tá, lugar. Mas por que eu não posso cidade de uma vez? Por que eu não posso cidade de uma vez? Não, porque é lei, né? O legislador... É que o local seria o endereço daqui. Claro, exatamente. Entendeu? É que o legislador sempre tem que dar uma pitadinha ali para dizer que ele sabe mais, coisas desse tipo. Né? A lei sempre tem uma... Mas como vale o que está escrito? Exatamente. Tá. Vamos adiante. 4. For proferida fora dos limites da convenção de arbitragem. Aqui, quais são os limites da convenção de arbitragem? É aquela dos direitos patrimoniais disponíveis. Tá? Isso é o limite. Dentro desse limite que pode ser objeto do nosso núcleo. O 6. Faltou 5 aqui, né? Faltou 5. Tá, mas aqui tem um detalhe. Por que faltou 5? Porque só tem a lei anterior. Exatamente. Revogado pela 1329. Exatamente. Bom, só está com a lei 9.307 aí, deixa eu dar uma olhadinha, por favor. Nós estamos olhando a 1329 ali, tá? E ali não aparece o 5, né? Aí eu vou dar uma explicação para vocês. O 5 foi revogado pela lei nova. O que quer dizer? Revogado é que não existe mais. E o que dizia o 5? Não decidir todo litígio submetido à arbitragem. Isso é o que dizia o 5. O 5 dizia, deixa eu até anotar aqui na minha, para não... O 5. Não decidir todo litígio, né? Até porque agora pode ter o parcial, Exatamente. Por que eles revogaram esse parágrafo 5º? O inciso 5º? Por que eles revogaram? Porque eles criaram a tal da sentença arbitral parcial. Então, se a sentença é parcial, então não pode ser requisito de nulidade. Né? Por isso que eles
revogaram. Antes, na Lei 9.307/96, tinha não decidir todo litígio era objeto de nulidade. Agora, não mais. Mas depois nós vamos Tem ver. muita sentença que eu concedo isso, mas não concedo isso. Não Não é é. essa parcial? Não, isso não é parcial. Nós vamos, daqui a pouco nós vamos entrar na sentença parcial. Tá. Não confunda sentença parcial com sentença parcialmente procedente. São coisas diferentes. Essa que o senhor acabou de falar é uma sentença parcialmente procedente. Eu concedo isso, mas não concedo isso. Ele julgou algumas coisas, deu como procedente, outras deu como improcedente. Isso não é uma sentença parcial. Isso é uma sentença parcialmente procedente. Já vamos explicar com calma. No que nós chegar no artigo 33, lá nós vamos olhar com calma. Tá? Vamos adiante. Comprovado que foi proferido por prevaricação, concussão, corrupção passiva. Isso é lógico, né? E aí nós vamos lá para o artigo 17 da nossa lei, que diz assim, ó. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para os efeitos da legislação penal. Portanto, o legislador pode ser processado por prevaricação, concussão ou corrupção passiva. Tá? Olha a responsabilidade que nós temos. Tá? Olha o cuidado que a gente tem que ter. Certo? Mais adiante. Proferida fora do prazo, respeitado o disposto do artigo 12, inciso 3º desta lei. Vamos lá, no 12. Artigo 12. Inciso 3º. Tendo esperado o prazo que se refere ao... Essa aqui é muito engraçada. Essa aqui é engraçada. Essa aqui eu tenho que falar um pouquinho. Quer ver? Ó? Proferido fora do prazo. Qual é o prazo? O prazo de 6 meses. Tá? Então, aqui, ó. A lei, tanto a lei 9.307/96 como a 13.129, ela, nesse inciso, ela fala assim, ó, proferida fora do prazo, tá? Mas não diz qual é o prazo. Aí remete para o artigo 12, né? Inciso 3, dessa mesma lei. Estão vendo ali? Tá, aí vamos lá no artigo 12. O que diz no 12? Tendo expirado o prazo que se refere ao artigo 11. Quer dizer, nós estamos no 32, ela remete para o 12, inciso 3º, e do terceiro ela remete para o 11. E lá no 11, diz assim, ó, 11, vamos ver, 11.3, o prazo para apresentação da sentença. Também não diz. Aonde está o prazo? O prazo está lá no artigo, vamos ver onde anda o prazo da sentença, que eu não me lembro de cabeça, está lá no 33. Está lá no 33. E está lá no... 33? Não, vamos dar uma procuradinha que eu não me lembro de cabeça agora, mas no 33. 33 é mais adiante. O prazo para a sentença, não me lembro. Vamos ver. Deixa eu dar uma... Então, olhem que coisa interessante. Nós estamos no artigo 32. Tá? Aí o artigo 32, lá no inciso, remete para o 12. Do 12, remete para o 11. E no 11, remete para o 23, porque só no 23 é que está o prazo de 6 meses. Que beleza, né? Não era muito mais fácil remeter direto para o 23? Bacana, né? Que ficou, né? Um exercício bacana que o legislador fez com a gente, né? Ele remete para um artigo, do artigo remete para outro, do outro remete lá para... Bacana, né? Ficou interessante, né? Gravado. Aham. O legislador tem dessas coisas. Ficou interessante. E o prazo está lá só no 23, que é de 6 meses. Tá? Ficou claro isso? E aí, depois, o último, forem desrespeitados os princípios que tratam o artigo 21, parágrafo 2º. Mas esse vai direto para o 21 mesmo. Segundo. Acharam? Lá diz assim, ó.
serão sempre respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Esse não tem pegadinha, esse vai do 32 direto para o 21. Não tem pegadinha nesse aí. Tá? Ficou claro? Isso aqui é para fins de estudo, já podia estar. Podia, ali no artigo ali que remete para o 12, podia remeter direto para o 23, né? Por que ele remete para o 12, do 12 para o 11, do 11 para o 23? Não tem por que isso. Bom, vamos adiante. Ficou claro? Alguma dúvida? Qualquer dessas coisas elencadas no artigo 32 vai gerar uma nulidade. Sempre lembrando que essa nulidade tem que ser alegada ou pelo requerente, ou pelo requerido, ou por terceiro interessado. Tá? Certo? Vamos voltar lá para o artigo 18. Porque o artigo 18 diz uma coisa interessante. Não se assustem, tá? Porque quem não é do direito não está acostumado com essa coisa de remete para o artigo tal, do artigo tal vai para o outro, depois volta para não sei o quê. É normal. Então, o mais normal que tem no direito é essa coisa. O legislador adora fazer esse tipo de coisa. Vai para lá, vem para lá. Vai do cara que está trabalhando fazer a sua forma de estudo. Exatamente. Ele pode simplesmente pegar e botar ali, Se transcrever aquele artigo aqui, mas não se tu for querer seguir uma sequência normal, tu não vai conseguir fazer, porque tu tá lá no artigo 32, que nem nós, agora estamos lá no artigo 32, bom, vamos direto para o 33, não, vamos lá para o 18, porque o 18 tem alguma coisa ali que nós temos que saber. Voltamos para o 18. O que diz o 18? O árbitro é juiz de fato e de direito, a sentença que proferir não fica sujeito a recurso. Opa, só um pouquinho. O artigo 18 está dizendo que não tem recurso. É o que está dito ali, né? Está dito. Opa, se não tem recurso, como é que não vai ter recurso? Mas não deixa de ser um recurso, né? Ele propor a nulidade. Não, mas ele tem que propor a nulidade através do recurso. Mas em que recurso é esse? Se a lei está dizendo que não fica sujeito a recurso, então não tem recurso. Aí que está a situação. A lei, tanto a lei 9.307/96, como a lei 3.129, eles esqueceram de botar uma palavrinha ali, ó. Quer ver? Ó? O certo seria o árbitro é juiz de fato de direito e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso de mérito. Faltou a palavra de mérito. Por quê? Porque não existe aquele recurso de dizer assim, eu não gostei da sentença deles, vou entrar com recurso. Não, claro, não tem. Tu só vai poder entrar com recurso se for do artigo 30 ou do artigo 33. O que diz o artigo 30? Vamos lá para o artigo 30. É as únicas possibilidades de recurso. Tá? Não tem aquela ideia que tem lá no Poder Judiciário. Não, eu não gostei da sentença do juiz em primeiro grau, vou entrar com recurso. E pode. Aqui não. Tá? Por isso que ele fala que não tem direito a recurso. Recurso de mérito. Vamos lá. Artigo 30. No prazo de 5 dias, a contar do recebimento da notificação da ciência pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes, que outra bobagem também, não precisava ter. Bota 5 dias só e acaba, porque é prazo acordado entre as partes. Para que isso? Não tem necessidade. É 5 dias e pronto. Não, eles resolveram o prazo acordado entre as partes. A parte interessada, mediante a comunicação da outra parte, não é comunicação à outra parte, é a comunicação para nós. Ele vai entrar com recurso ao artigo 30 aqui no nosso mediar, tá? Aí ele vai entrar aqui para alegar o quê? Ele só vai poder alegar: corrija qualquer erro material da sentença arbitral, ou esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição, ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito da qual deveria manifestar-se a decisão. Ou seja, obscuridade, contrariedade, omissão ou erro material. Só nessas possibilidades que ele pode entrar com o recurso do artigo 30, que nada mais é do que os embargos declaratórios lá, né, no Poder Judiciário. Para quem faz direito, sabe que isso aí são os embargos declaratórios lá, tá? Que a gente tem 5 dias para entrar. Sempre lembrando que agora, com o novo Código de Processo Civil, tá? Os 5 dias são sempre os prazos, todos os prazos do Poder Judiciário agora e para nós também, são todos dias úteis.
Não se conta mais sábado e domingo. É só sábado, domingo e feriado. É somente dias úteis com base lá no artigo 219 do Código de Processo Civil Novo. Sempre conta o dia posterior. O dia começa amanhã. Começa amanhã. Tá. Começa amanhã. Mas fala em dia do começo. Não, fala por exemplo, hoje é terça, mas vamos dizer que hoje fosse sexta. Tá? Hoje é sexta. Começaria no sábado. Não. Não, é no Começa primeiro na dia segunda, útil. primeiro dia útil. Tá. Então, na Tá, se segunda, fosse segunda. Primeiro dia útil é terça-feira. terça. Então é terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ó, sábado já não dá. Então segunda. Tá? Sempre contando sempre dias úteis. Com base no artigo 219 do Código de Tá, e Processo como é que Civil. fica a questão de aqui é feriado, lá na Ponte de Paris não é feriado? Vale o feriado ou do federal ou o feriado do local. Tá, entendi. Tem cidades, por exemplo, que 2 de fevereiro não é feriado. Tem só cidade que tem Daí Porto. conta como dia útil. Porto Alegre é feriado. Então vai contar aqui como feriado. Não vai ser o dia útil. Entendeu? Porque o nosso fórum não vai funcionar. Tá. Mas lá em Canoas funciona o fórum. Lá em São Leopoldo funciona. Lá em não sei onde funciona. Então tá, Pelo local. pela abertura do fórum. Se o fórum estiver fechado, não é dia útil. Tá? Sempre lembrando que são sempre dias úteis. Tá? Isso é o artigo 30. O que a gente tem que saber do artigo 30? Primeira situação que nós temos que saber, que esse recurso é interposto no próprio núcleo. Tá? A parte interessada vai vir aqui entrar com um documento dizendo que quer o recurso do artigo 30. Tá? A primeira situação que nós temos que saber, que é interposto aqui no nosso Mediar Brasil. Tá? Segundo, o prazo são 5 dias úteis, tá? Com base no artigo 219 do Código de Processo Civil Novo. Outra coisa que nós temos que saber, que só cabe erro material, obscuridade, contrariedade ou omissão. Só nesses casos. O que é o erro material? Erro material geralmente é um erro grosseiro. Por exemplo, veio um requerente cobrando uma dívida do requerido no cheque número 25.154 e nós botamos na sentença 25.153. Está errado. É um erro grosseiro. Isso é erro material. Tá? Ou saiu o nome do requerente, o requerente era Paulo Roberto Rodrigues Conceição, saiu Paulo Roberto Conceição Rodrigues. Entendeu? Inverteu. Ele vai entrar com recurso. Erro material. Erro material. Fulano de tal vai ser D, mas faltou o D, vou dizer. Maria Fábio Pereira de Freitas, faltou o D. Né? Só pode alegar um erro material. Eu conhecia isso aí como erro de digitação. Não, a gente chama de erro material no direito, tá? Erro material. E outros, obscuridade, contrariedade ou omissão, tá? E essas... Uma coisa que eu omitiu de falar. A pessoa se omitiu de falar. Não. Só que agora tem a tal da sentença arbitral, né? Parcial. Aí que complica um pouquinho. Porque o que vai acontecer? Eu dei uma sentença arbitral parcial, ou seja, eu nem analisei aquela situação que ele pediu, que o requerente pediu. A princípio seria uma omissão, mas passa a não mais ser omissão. Por quê? Porque quando o requerente entrar com um pedido aqui do artigo 30, dizendo que teve uma omissão, vocês não responderam o meu requisito tal, não sei o quê, ou meu pedido tal, aí eu vou ligar para ele, não é omissão, nós demos uma sentença homologatória parcial. Mas como é que ele vai saber disso? Ele não vai saber, ele vai entender como omissão. Não, ele vir reclamar essa parte. Não, isso aqui ele tem que saber, que ele tem que saber. Se ele não souber, ele não vai reclamar. É isso. Não, ele tem que saber. No tempo a lei não protege. Exatamente. A lei não protege quem dorme, né? A lei não protege quem dorme. Tá? Por exemplo, eu vou chegar, eu cometi um crime, aí chego na frente dos juízes, você não pode me condenar porque eu não sabia que isso era crime. Não tem, vai ser condenado igual, porque a lei não acolhe quem dorme. Tá? Passou batido, paciência, perdeu o direito. Exatamente. Não tem como alegar que não sabia. A princípio, todo mundo tem que saber da lei. A princípio, né? Ninguém sabe, mas todo mundo teria que saber da lei. Tá? Ficou claro? Alguma dúvida em relação a isso? Então, vamos lá para o artigo 33. O artigo 33 mudou bastante coisa.
Bom, artigo 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral. Aqui tem uma diferença. O senhor está com a Lei 9.307 aí? Não, eu já estou com ela. Redigida normal. Isso. Tá, então Com as deixa eu só... alterações. Aqui diz assim, ó, do lado diz, ó, redação dada pela Lei 3.129, não é o que diz o lado? Isso. Por quê? Porque a lei anterior, a Lei 9.307/96, dizia o seguinte, ó, a parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a decretação de nulidade. Era o que dizia. Aí eles trocaram o texto para declaração. E agora está correto. Porque eu pergunto para vocês, alguém decreta uma nulidade? A nulidade está ali ou não está, né? O juiz vai declarar a nulidade e não decretar, ele não decreta a Essa nulidade. mudança foi só por causa dessa palavra. Exatamente, estava errado. Estava errado, ninguém decreta a nulidade, o juiz também não decreta a nulidade, ele declara. Tá? E por isso que veio essa alteração. Tá? Então, declaração de nulidade, não decretação, como estava na lei anterior. Certo? No artigo 1º diz assim, ó, desculpa, o parágrafo 1º. A demanda para declaração de nulidade da sentença arbitral parcial ou final, aqui já fala na sentença parcial, tá? Seguirá as regras do procedimento comum prevista na Lei 5.869. Não é mais essa lei aqui. Isso aqui é o Código de Processo Civil anterior. O Código de Processo Civil novo é a lei, se vocês quiserem alterar, é a Lei 13.105/15. 13.105/15. Esse é o novo Código. Esse é o novo Código de Processo Civil. 13.105/15. Tá? Que ele entrou em vigor em 2016. Essa revogou a 5.869? Sim. Não existe mais. A 5.869 era o Código de Processo Civil antigo. Em que inciso a gente coloca essa alteração? O inciso... Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha. Artigo 33. Aonde eu estou falando do inciso? Vigência. Não, que ali no artigo 33 tem o inciso 1, a demanda para a declaração de nulidade. Inciso 2, a sentença que o lugar precedente. Não. Onde tu anda? Eu tô No parágrafo? Isso. Parágrafo 2º, a sentença. Não. Já adiantou. Vamos voltar ali para o primeiro. Tá. Pro primeiro. Então, essa lei aqui, 13.105. É ali no lugar da É 5.829. a vigente, Ali no artigo 1º, achou? No inciso... Artigo 1º. Tá. A demanda para declaração de nulidade da sentença arbitral. Isso. Aí eu tiro. Aí tu tira. Aí tu bota 13.105. 2015. Isso, de 2015. Tá? Tá, perfeito. De 2015. Isso aqui já podia ter alterado, porque essa lei aqui, a lei 3.129 é de maio. E já tinha saído a lei 13.105, porque pode ver até que o número é menor, né? 13.105, a outra é 13.129. Por que eles já não alteraram? Deixaram o Código de Processo Civil antigo. Não alteraram. Já podiam ter alterado. Né? E ali fala, alteraram? Então vamos adiante. E deverá ser proposta no prazo de 90 dias após o recebimento da notificação da sentença parcial ou final. Tá? Então, o prazo para essa situação do artigo 33, o que nós temos que saber do artigo 33? 33. Primeiro, que ele é para declarar qualquer tipo de nulidade. Havendo uma nulidade na sentença homologatória ou na sentença arbitral, a gente vai entrar com o recurso do artigo 33, não mais no nosso núcleo. Aí é no Poder Judiciário. Para declarar alguma nulidade é no Poder E esse Judiciário. prazo é de 90 dias. E esse prazo Passou é os 90 dias, não tem Poder Judiciário mais. Não. Ou seja, até entra, mas o juiz vai só... O que acontece? O que acontece? Vamos alegar que, por exemplo,
tem 90 dias para entrar com a declaração de nulidade lá no Poder Judiciário. Entrou com 91. O que o juiz vai fazer? O juiz vai olhar o processo, nem vai analisar o processo, ele vai olhar o prazo. Está fora de prazo, ele já alega intempestividade. Nem julga. Nem julga, ele deixa simplesmente aquele ali menos um para ele. Ele nem poderia julgar. Não, nem pode. Ele não vai julgar. Ele simplesmente olha e bota intempestivo, fora de prazo legal. Tá, digamos que ele julgou. Tá errado. Daí cabe entrar com recurso contra a aí seria decisão o dele. vício no processo? Não, aí tu vai ter que apelar, vai ter que entrar com uma ação, vai ter que entrar com recurso de apelação. Aí vai ter que ser na instância superior, vai ter que ser no Tribunal de Justiça, porque é uma decisão de juiz de primeiro grau, vai para segundo grau. Vai ter que entrar com uma apelação. Tá? Nós estamos entrando por dentro de tudo aqui, ó. Vamos aprender cada minhoca aqui. Ficou claro? De andando a lei. Vamos lá que eu tenho outra coisa boa para mostrar para vocês. Olha só que coisa interessante. O parágrafo 3º. A declaração de nulidade da sentença arbitral também poderá ser arguida mediante impugnação, conforme o artigo 525, não é mais esse ali. Tá, não, mas daí mudou para a nova CPC, né? Sim, é o artigo 525 do novo CPC. Então, ali onde tem 475L, vocês botam o 525. 525. Isso, 525 e seguintes da lei 13.105, e não a 5869. Artigo, então, 525. Isso, e seguintes. E seguinte. Isso, da lei 13.105/15. Vou ter que arrumar mais. 13.115/15. 15. Certo. Se houver execução judicial. Tá? Alteraram? Sim, Então vamos ver, olha só que beleza que é esse parágrafo. Vamos analisar ele com calma, com bastante devagar. Olha só. O que diz ele? Diz, a declaração de nulidade da sentença arbitral também poderá ser arguida mediante impugnação se houver execução judicial. Tá? Isso é o que nos interessa. Sim. Se houver execução judicial. Tá. Aí eu pergunto para vocês, e eu não concordo com esse parágrafo 3º pelo seguinte, ele não deveria estar aí, mas está, tudo bem. Vamos fazer uma situação hipotética, tá? Para a gente analisar. Um exemplo. O requerente descobriu que tem uma nulidade no processo. O requerente ou o requerido, tanto faz. Tá? Vamos dizer que o requerido descobriu que tem uma nulidade no processo. Tá? E aí ele vai entrar lá no Poder Judiciário com base no artigo 33, que existe para declarar a nulidade. Tá? Só que ele perdeu tempo. Ele tinha 90 dias para entrar com isso, entrou em 92. O que o juiz vai alegar? Intempestividade. Intempestividade. Ou seja, ele perdeu o processo, não tem mais o que fazer. Tá? Certo? Aí, o advogado que não conhece a lei, não conhece o artigo 3º, diz, não tem o que fazer, tu vai ter que pagar e vai ter que cumprir, o que tu acordou lá. Mas tem uma nulidade, por exemplo, ele estava com advogado, ele estava sem advogado, é uma nulidade absoluta. Passou o prazo. Cessamento de defesa, concordo, é uma nulidade absoluta, cessamento de defesa, mas só perdeu o prazo, só tinha que ter vindo antes aqui. Tá? Esse é o advogado que não conhece o artigo 3º, o parágrafo 3º, desculpa. Mas o advogado que conhece o parágrafo 3º vai olhar para o requerido e vai dizer assim para ele, não, mas só um pouquinho, só perdeu o prazo dos 90 dias. Tá, perdi. E me diz uma coisa, o senhor já pagou o requerente? Não, não paguei. Não paguei. Aí eu, que conheço o artigo 3º, sou advogado dele, vou dizer para ele assim, não paga. Não paga. Aí o que vai acontecer quando ele não pagar? O requerente vai entrar com execução. Vai entrar com execução judicial, porque não pagou, né? Entra com execução. No momento que entrar com execução,
ele reabre o prazo para discutir a nulidade, que é o que está dito ali, ó. Olha que coisa incrível. Ele se emperrou porque ele passou o prazo. O requerido, a princípio, perdeu porque passou o prazo. Isso. Mas espera o cara entrar com questão de execução. Daí abre o Aí prazo. reabre o prazo para ele, que ele tinha perdido. Daí é a hora que ele vai alegar Aí ele vai alegar nulidade. Porque assim, ó, a declaração de nulidade da sentença arbitral também poderá ser arguída mediante impugnação, se houver execução judicial. Olha que absurdo. É um absurdo, né? É um absurdo, mas... Ele perdeu o prazo, mas ele pode... Perdeu o prazo, ele mas a lei reabriu para ele o prazo. Mas aí o defensor dele é o malandro, o esperto. Claro. E aí o cara, o salvador da pátria, né? Salvador da pátria, porque ele estava com um processo perdido, tinha uma nulidade, ele não pôde fazer nada, porque ele perdeu o prazo dos 90 dias. E aí o legislador dá essa colher de chá tremenda aqui. Absurdo. Completamente absurdo, mas está na lei. Se está na lei, cumpre-se. É absurdo, mas Exatamente. é uma brecha. Entenderam? Ficou claro? Não, com certeza. Tá. Então, continuando, então. Vamos lá. Nós vimos ali o artigo 33, né? Ficou tudo tranquilo. Só que o artigo 33 tem uma diferença em relação à Lei 9.307/96 com a 13.129. Né? Porque a 13.129 criou a tal da sentença parcial. Tá? O que é a sentença parcial? Sentença parcial, de cara eu vou dizer para vocês o seguinte. O que eu penso da sentença parcial? Eu pessoalmente, Paulo, eu não concordo com a sentença parcial e jamais eu vou dar uma sentença parcial em qualquer tipo de processo em que eu atuar como presidente da Câmara. Eu jamais vou dar uma sentença parcial. Não vejo nenhuma utilidade, não vejo nenhuma vantagem em dar uma sentença parcial. Sabe por quê? Porque assim como o artigo 33 diz que podemos dar uma sentença parcial, lá no parágrafo 4º, que não existia, eles criaram, diz o seguinte, do 33, parágrafo 4º. A parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a prorrogação da sentença arbitral complementar se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem. Então se for dado uma parcial, ele pode buscar no Poder Judiciário. E aí, qual é a vantagem disso? Qual é a utilidade, qual é a vantagem para nós? Por exemplo, o requerente vem aqui, eu dou uma sentença parcial para ele. Aí vem com outro processo, eu dou outra sentença parcial para ele. E aí eu vou fazendo sentença parcial e ele vai tendo que buscar no Poder Judiciário. Aí daqui a pouco eu vem cá, por que eu vou lá se eu tenho que pedir tudo complementação no Poder Judiciário? Direto lá. Estou perdendo tempo, é ou não é? Tá, mas me dá um exemplo de uma sentença parcial. Tá, tudo bem, vou dar um exemplo, mas só um minutinho. Qual é a vantagem de ter uma sentença parcial? Eu não vejo vantagem nenhuma. Isso aí, para mim, não existe. Eu nunca vou dar sentença parcial, a não ser que, num futuro próximo, alguém me convença de que é vantagem dar uma sentença parcial. Eu, atualmente, não entendo como sendo vantagem. E jamais vou dar uma sentença parcial enquanto for mediador aqui do Mediar Brasil. Tá? Nunca vou dar uma sentença parcial. Pode ser que mais adiante me convençam de que é bom, tudo bem. Exemplo de uma sentença parcial. Tá? Exemplo de uma sentença parcial. O requerente pediu o valor da dívida, juro, correção monetária e dano moral. Pediu 4 pedidos. Tá? A princípio, e pela Lei 9.307/96, a gente tinha que julgar os 4 pedidos. A gente tinha que julgar tudo. Aí veio a Lei 13.129 e disse, não, agora vocês podem dar sentença parcial. Ou seja, eu analiso a dívida, analiso o juro, a correção monetária e o dano moral eu finjo que não vi. Simplesmente eu finjo que não vi. Ignoro. O que é isso? Isso é uma sentença parcial. Simplesmente não dá. Eu nem sequer analisei aquele dano moral. Porque é difícil analisar, não sei o que, é difícil. Pessoal, é difícil para o Poder Judiciário também. Tá, mas só um pouquinho. Daí não dá. Não, só um pouquinho. Ou aceita tudo. Só um pouquinho.
É diferente não analisar e não dar. São coisas completamente diferentes. Por exemplo, é o que eu estava dizendo anteriormente. Uma coisa é uma sentença parcial e outra coisa completamente diferente é uma sentença parcialmente procedente. Tá? O nome é parecido. Já que eles criaram essa aberração da sentença parcial, por que não criaram um nome também para isso? Porque confunde com a sentença parcialmente procedente. Tá? Já que criaram a aberração... Então o senhor daria uma parcialmente procedente? Não, sentença parcial. Olha a diferença. Olha a diferença. Sentença parcial. Eu não analiso, eu simplesmente finjo que não vi o dano moral. Isso é uma sentença parcial. Já a sentença parcialmente procedente, eu julgo e vejo que não é caso de dano moral. E eu não dou. Mas o ponto X ali é o dano moral. Não. Não, o ponto dos 4 é o dano moral que... Não. Dano moral, Ou qualquer um dos... Qualquer um dos 4. Eu teria que analisar os 4. Sim. Teria que analisar os 4. E analisar, por exemplo, eu quero que vocês entendam o seguinte, a diferença entre uma sentença parcial e uma sentença parcialmente procedente. Isso aqui, esse que é o X da questão. Tá? Por exemplo, sentença parcial. Sentença parcial que a lei determinou e no meu entendimento, eu tinha que criar até um nome, já que criou uma aberração dessa, que cria um nome. Não criaram. Então, estão analisando como sentença parcial. Sentença parcial é aquela sentença em que eu simplesmente não falo nada em relação ao pedido dele. Ele pediu o valor da dívida, pediu juro e correção monetária e dano moral. Eu analiso os 3 pedidos e o 4 eu finjo que não vi. Isto é uma sentença parcial. Eu simplesmente não analiso... Você não coloca que concedeu. Não, eu não analiso. Simplesmente não analiso. Não analiso, eu finjo que não vi. Tá, e aí, Isso é uma sentença. Tá, mas sentencia o quê daí? Sentencia os outros processos. Ou seja, os outros pedidos. concedo. Isso. E a outra eu não falo nada. Isso é uma sentença parcial. Olha, qual é o sentido disso? É a mesma coisa que dizer que não concedeu. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Oi? Tá, então a gente poderia escrever um resumo como sentença parcial. É a sentença que não falamos nada. Tu simplesmente não analisa. Tu finge que não viu. Nada. Finge que não viu. Mas daí sai Olha o exemplo. Mas daí sai como sentença parcial. Ué, sentença. Não, vai dar sentença. Vai dar sentença. Ele que vai analisar se a sentença foi parcial ou não. Entendi. É critério dele, o requerente que vai analisar. Mas só um pouquinho. Mas eu pedi tal coisa Eu também. disse aqui também, vocês não analisaram. Aí eu vou dizer para ele. Se ele entrar com o recurso do artigo 30, porque ali tem uma parte omitida, né? Tá. Aí eu vou dizer para ele, não é omissão. É uma sentença parcial. Que a lei permite lá no parágrafo 4º do artigo 33. Ou seja, se ele não concordar, daí Ele vai entrar lá no Poder Judiciário para pedir a complementação daquilo. Tá. Ou seja, A minha pergunta é... se é complicado. Se é especificamente ali do do dano moral. Eu não analiso. Eu finjo que não vi. Mas é esse o item... Não é o item principal. Não é, Pode ser qualquer um dos outros. qualquer um dos 4 é o item principal. Não, qualquer um dos. Tá Tá valendo. valendo. Não é. Aí, se ele quiser mais, ele entra com o nosso pedido. Antes, pelo artigo 32, inciso 5º, que foi aquele que foi alterado pela lei, foi revogado pela lei, ali dizia, é caso de nulidade se não julgar todo o pedido. Ah, entendi. Aí eles vieram com essa porcaria dessa sentença parcial, e aí tiveram que revogar o inciso 5º, que já não é mais caso de sentença. Ele dá a sentença, finge que não viu, Exatamente. e a parte é que vai correr atrás. Ah, mas pá. Exatamente. Lá no- Porque são 2 situações que podem... Ele pode recorrer para ele pode abrir um outro processo conosco, Daí ele manda uma declaração, né? aí se ele quiser continuar, tem que ser Não, assim, ó, no direito, o acessório sempre acompanha o principal. O que é o principal? A dívida. O que é acessório? Dano moral. Qual é o principal? A dívida. Já julguei a dívida aqui. Portanto, não pode entrar. O que ele pode entrar? Ele pode ir lá no Poder Judiciário e pedir a complementação, ou seja, que o juiz julgue só o dano moral daquela relação que já foi dada aqui. Isso é uma sentença parcial. Entendi. É diferente da parcialmente procedente.
Porque a parcialmente procedente, ele pediu o valor da dívida, juro, correção monetária e o dano moral. Eu analisei os 4. Dei 3 para ele e não dei o dano moral. Por quê? Porque eu achava que não era caso de dano moral. Então, isso não é sentença parcial. Daí já não adianta que correr lá. Não vai buscar lá. Ou uma sentença de todos os Exatamente. esquisitos. Eu já julguei aqui. Tá. Isso não é uma sentença parcial. Isso é uma sentença parcialmente procedente. Ou seja, conceito isso, mas não conceito isso. Porque eu acho que não é caso Ou de dano seja, moral. foi analisado tudo. Foi analisado tudo. Não é caso. E aí eu vou fundamentar, vou dizer que não é caso de dano moral, porque não se enquadra nas situações da lei e tal, não sei o quê. Isso é fundamentado. Esse que vai ser o nosso pepino, né? Essa é uma das De fazer questões, as fundamentações. as fundamentações. Não, mas é tranquilo. A fundamentação é bem tranquila, porque vocês não sempre fundamentar em que levou vocês no convencimento. O que te levou ao convencimento de que a verdade é do requerente? Documentos e testemunhas. Testemunha. Tá, mas Exatamente. isso... Tá. Tá bom, vamos ver, né? Nós Nós vamos ter que ir matando Claro. cada cachorro com uma palavra. Não se assustem, que vocês nunca vão estar sozinhos Não, numa tranquilo. audiência. Vocês estão sempre certeza. com outros dois do lado. E, normalmente, via de regra, o presidente é a pessoa que mais sabe no núcleo. Tá? Geralmente vai ter, ou o Ricardo vai estar como presidente, ou eu vou estar como presidente, ou a dona Regina vai estar como presidente da Câmara, porque é ele que vai conduzir a audiência, tá? E vocês vão assistir. E vocês vão chegar num ponto que vocês daqui a pouco vão começar a ser presidentes também, porque vocês vão começar a saber, vão começar... Então não se assustem, no primeiro momento é normal. Pois nós somos agregados. Eu também, quando cheguei aqui, eu não sabia muita coisa. Eu fui várias vezes, redator não fui porque eu não sou muito bom no computador, mas como secretário eu fiquei várias vezes como secretário. Aí depois eu comecei a me estudar, estudando, eu cheguei... Vai entrosando, vai Exatamente, aí eu cheguei... vai pegando confiança. Vai pegando A pessoa confiança. mesmo vai pegando confiança. Claro, mas Troca uma ideia com um, troca uma Claro. ideia com o outro. Mas fiquem tranquilos, isso é normal, é normal, só que, diferentemente do Poder Judiciário, porque lá no Poder Judiciário, quando a gente começa como advogado, a gente está sozinho, né? A gente tem que enfrentar o juiz ali, vai dá de tudo, dá tremedeira, dá tudo, nas primeiras vezes dá normal, vocês vão chegar aqui, vão sentar, vão ficar, mas eu não sei nada, não sei o quê. Não, calma, vocês nunca vão estar sozinhos, vocês vão estar sempre com uma pessoa bem mais experiente do lado de vocês, que vai ser o presidente da Câmara, tá? Certo? Fiquem tranquilos quanto a isso. Ficou claro essa coisa da sentença parcial? Tá. O troço é tão mal feito, na minha opinião, respeito a opinião de alguém vier me provar para mim que a sentença parcial é bom. Até agora ninguém conseguiu provar ainda, mas eu faço esse desafio para todos os alunos que eu tenho. Eu desafio vocês a provarem para mim que a É sentença que o parcial é leigo boa. ele vai considerar que essa parcial, ela não deixou de ser uma parcialmente procedente. Não, mas o leigo. Mas tem diferença, eu entendi. Tem muita diferença, A pessoa que entender a diferença, ele até vai correr atrás. Sim. O cara que não entender, ele já vai aceitar, olha, ganhei, Não. mas não ganhei aquilo. Mas se ele for inteligente, ele vai procurar um advogado. Tá? Porque a pessoa que, eu não sei nada de direito, então o que eu vou fazer? Vou procurar um advogado, eu não sei nada de contabilidade. Você dá um pé frio e pega um advogado burro. Tá, tem, acontece. Aí o cara entrou, Acontece. Toda a profissão tem. Mas sabe que eu já tive pessoa que comentou comigo assim, tu é muito ligeiro, pega mais devagar. Entendeu? Sim, Mas tu é muito esperto, pega um burro. Pronto, escolhe, cara. Não, isso aí é normal. Mas assim, tá, ficou claro que a sentença parcial não tem nada a ver com a sentença parcialmente procedente, tá? Ficou claro? Eu entendi. Daiane, ficou claro, Daiane? Tá. Eu entendi. Mas eu vou dizer para vocês, eu pessoalmente, Paulo, eu nunca vou dar uma sentença parcial. Por quê? Porque o cara pode buscar no Poder Judiciário a complementação da minha sentença. Não analisa. Mas só um pouquinho, é difícil analisar o dano moral. Pessoal, estudem. Tá, em outra palavra. Estudem, porque é difícil para nós aqui, como é difícil para o Poder Judiciário. Tu daria a sentença total ou uma parcialmente procedente? A parcial não. Vai ter que analisar o... Não, sim. Não. É isso. A parcial não daria jamais. Entendi. Com essa aqui, ó, que está aqui, eu não concordo nem com o nome. Acho que eu tinha que criar um novo nome para não confundir com a parcialmente procedente. Né?
eu daria outro nome até para essa. Sentença mais ou menos. essa Algo mais ou menos. eles, aí. como, Omissa. como, Uma eles sentença criaram, omissa. como eles criaram o monstro, eles que dêem nome ao monstro, né? Eles que dêem o nome ao monstro. Não vai ser eu que vou dar o nome ao monstro. Mas eu, pessoalmente, nunca vou dar uma sentença parcial. Não, mas o dano moral se baseia em quê? O dano moral tem que analisar um monte de coisa. Tem que Analisar um monte de novo coisa. dano. Tu vai ter que analisar. Lá o Poder Judiciário, por exemplo, analisa o juiz lá do Poder Judiciário, ele analisa até o poder econômico das partes, para saber quanto que vai quantificar esse dano moral. Por exemplo, porque na realidade o pessoal tem uma ideia de que o dano moral é para ganhar dinheiro. Não, pessoal, não. O dano moral é para Dá uma equilibrada nas coisas. punir aquela pessoa para que aquela pessoa não faça mais. Exatamente, para não fazer mais. Por exemplo, o cara ganha R$ 1.500 por mês, ganha um salário mínimo. Tá? Aí o juiz vai condenar o cara a R$ 50 mil de dano moral? Claro que não. O juiz vai analisar o poder econômico daquela pessoa que gerou o dano para dar um dano com certa... Até porque não pode ter o enriquecimento ilícito. Exatamente. É o que o pessoal busca no dano moral. O pessoal busca o enriquecimento, quer ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. Claro que se for uma Vivo da vida, uma Claro que o dano moral vai ser diferente, né? O dano moral sempre vai ser... O juiz vai ter que analisar o dano moral pela capacidade da pessoa econômica, vamos dizer assim, tá? Então, ele vai analisar isso também. Mas dano moral é complicado, é muito complicado de analisar. Mas assim, ó, estudem, vamos atrás, vamos estudar, não vamos simplesmente dar uma sentença parcial, porque o dano moral é complicado, vou dar uma sentença parcial. Eu não faço isso. Certo? Ficou claro? Ficou bem claro? Então tá. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho outra clássica que eu acho maravilhosa do legislador, que chega a ser cômica. O legislador às vezes faz algumas coisas que, para mim, essa sentença parcial é um absurdo. Já aquele artigo, o parágrafo 3º, aquele também é um absurdo, de reabrir prazo para a pessoa, né? Agora tem uma pior do que essa, quer ver? Existe uma situação que é a sentença arbitral estrangeira. Isso pode acontecer. É difícil acontecer, mas está dito na lei. Tá? Sentença... Aí, lá no artigo 34, ele começa a falar da sentença arbitral estrangeira. Tá? E aí, no parágrafo único, ele diz o seguinte, ó, a lei diz, ó, considera sentença arbitral estrangeira que tenha sido proferida fora do território nacional. Olha que beleza. Nós somos um bando de burro, ninguém sabia o que é uma sentença arbitral estrangeira. Agora a gente sabe que é aquela que foi proferida fora do território nacional, porque a lei está dizendo. Sim. Precisava isso aqui? Não, claro que não, né? São coisas... estrangeira. Claro, estrangeira que foi proferida fora do território nacional, né? Isso é uma estrangeira, né? Eles botaram na lei. É umas coisas que não dá para acreditar. Mas está ali, está na lei, vamos fazer o quê, né? Número 1. Após a realização dos atos que compõem o procedimento arbitral, o desfecho da prestação jurisdicional de mediação e arbitragem será levado a efeito com a sentença arbitral. Certa resposta. Acho que é melhor eu ler, porque aí eu, por causa da gravação. Perfeito. Sentença arbitral. Tá? Tá. 2. Se as partes nada convencionarem, o prazo legal para a apresentação da sentença é de 6 meses. Conforme o artigo 23. Né? Porém, conforme o regulamento dos processos de mediação e arbitragem do Mediar Brasil, é de 90 dias. Ou 3 meses. Esse é 3. Esse é a 2. Essa é É a continuação. A 2 é composta por 2 partes. A 2. Aquele dia não tinha tudo certinho. Posso ir para 3? Pode ir para 3. A sentença arbitral, para ser válida, requer alguns elementos que são inerentes por previsão legal. Esses requisitos contidos no artigo 26 da Lei 9.307 e da 13.129 são relatório, Só um pouquinho.
relatório, vírgula, fundamentação, dispositivo, devendo ainda conter data e lugar onde foi proferido. Eu botei o dispositivo. devendo ainda, Oi? Devendo ainda conter data e lugar onde foi proferida. Não é local, é lugar. Data e lugar. Conforme o artigo 26. Traço, assinatura dos juízes. É pertinente ou Não, não? não, essa não. Porque o artigo 26 só fala nesses 4 requisitos. Tá? Tá, com base no artigo 26. Ah, com base no artigo 26, exatamente. Com base. No artigo 26. Posso ir adiante? Sim. 4. A ausência dos requisitos legais elencados no artigo 26 da Lei de Arbitragem pode ocasionar como consequência Nulidade da a sentença. nulidade da sentença. Exatamente. Nulidade da sentença. nós já tínhamos, Já tinha feito? Tá, mas agora a gente está só que eu corrigindo. não gravei também. Tá. 5, pode ser? Sim. A inobservância dos princípios procedimentais de que trata o artigo 21, parágrafo 2º, quais sejam contraditório, igualdade das partes, imparcialidade, contraditório, Ei, pessoal de batalha. tá? Que mais? Contraditório, Não, contraditório primeiro. tá? Igualdade das partes, igualdade das partes, imparcialidade do árbitro ou dos mediadores, Botei imparcialidade das partes e árbitros. tá? Mas não, a imparcialidade do árbitro, É o que está dito lá na lei, no artigo 21, tá? Contraditório, igualdade das partes, Imparcialidade dos mediadores. e de seu livre convencimento. Tá, imparcialidade dos árbitros ou dos mediadores? Isso, tanto faz, árbitro ou mediadores. No nosso caso, mediadores. A gente está usando a palavra juiz de novo. Hã? Nós começamos a usar a palavra juiz de novo. Porque assim, ó, Todos estão usando. porque num primeiro momento, pessoal, a gente é mediador, né? A gente vai mediar aquele acordo para ver se sai o acordo. Depois, não havendo acordo entre as partes, nós passamos a ser árbitro, né? Por quê? Porque nós vamos decidir aquele litígio, né? Por isso que num primeiro momento nós somos mediadores e no segundo momento nós somos árbitros, tá? Não havendo acordo entre as partes. Também da causa a... Seu livre convencimento. Não, é de seu livre convencimento, tá? Também da causa a nulidade do processo. Continuação. Também da causa a nulidade. O que é livre convencimento, pessoal? O que vocês acham que é livre convencimento? Eu acho que a partir do momento que eu ver que eu entender que... Se convencer livremente que a verdade é do requerente ou a verdade é do requerido. Isso é o livre convencimento. Tá? Também da causa Nulidade, exatamente. Vamos adiante? 6. O relatório é o preâmbulo da sentença. Descreve os acontecimentos no decorrer do procedimento, revelando que se observou a ordem de andamento do processo. A descrição contida no relatório visa demonstrar à sociedade e às partes envolvidas que o Mediar Brasil obedece ao devido procedimento legal. O Devido procedimento legal e os princípios previstos no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 13.129. Ou Tá, então olha a resposta. procedimento legal. O devido procedimento legal. Isso. Obedece o devido procedimento legal. Achou? Não consegui. Depois de mediar Brasil. Isso. Depois de Mediar Brasil, obedece. Obedece, tá? Isso. O devido procedimento.
Aí deve ter um espacinho, né? Isso. Devido ao procedimento legal. Eu passo para ti depois, né? Não para ti. Não, mas eu espero, sem problema. Posso ir adiante? 7. 7. A fundamentação da sentença constitui a etapa mais importante. Primeiro, porque, conforme preceitua o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, o que diz lá o artigo 93 da Constituição Federal? Lá no inciso 9, diz que todas as decisões têm que ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Todas as decisões têm que ser fundamentadas. Só que a minha folha não está batendo com o que vocês estão fazendo. Ué, Tá, eu botei assim, ó, Tá. no 7, tá? Fundamentação. Confere nela para ela, doutor. Confere para ela para deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque aqui das folhas que eu tinha, eu copiei, né, para mim gravar na mente, mas não tá, e tinha números que não tava ali. Qual é a 7? Correções. Não tem. Não tem a 7? Eu copiei exatamente das folhas que eu tinha, que eu levei, Uhum. que eu tinha, e depois as outras eu peguei. Pois Eu é. tinha copiado. 5, Pra 6. mim. Ah, não tem a 7 aqui. Ah. Até a 6 tem. E daí na Ah, sexta-feira. não, mas tá como 6 aqui. Na sexta-feira eu vim aqui, daí fui receber as outras Aham. folhas. Deixa eu ver aqui onde está isso. O relatório, não. Tá diferente aqui mesmo. Não é a mesma Nossa coisa. 7 ali, a fundamentação da Isso. sentença constitui a etapa mais importante. Isso. Primeiro, porque conforme preceitou Isso é a 7. Isso. Inciso 9 da Constituição Federal. fundamentada todas as decisões sob pena de nulidade. Exatamente. Isso. E Isso segundo, por ser a fundamentação que revelará a razão de ser do dispositivo. Exatamente está dito assim. Revelará a razão de ser do dispositivo. Está diferente a sua ali, não está? A razão do A razão de ser. de ser do dispositivo. Do dispositivo. Mas depois você pega com os colegas, tá? O pessoal está diferente um pouquinho. 8. As decisões do Mediar Brasil são elaboradas com amparo na equidade, que é o julgamento em que o árbitro valente de critérios próprios de justiça, que entende. Tudo isso está em branco isso aí, né? E o julgamento em que o árbitro arbitrará a solução, não ignorando a existência do ordenamento jurídico pátrio. Tá, pode ser. Tá bem assim. Não, então, repete. Tá valendo de que e que o árbitro valendo de critérios próprios de justiça, que entende mais adequados, valendo-se de critérios próprios de justiça, que entende mais adequados, a solução da lide, vírgula, flexibiliza a aplicação do direito positivo ao caso concreto. Da lide. Flexibiliza, Vírgula, né? flexibiliza a aplicação do direito positivo ao caso concreto. Positivo. Ao caso concreto. Direito positivo ao caso concreto. E depois segue, regra que ele deverá elaborar de acordo com a própria consciência. Segue assim depois. Vírgula, né? Isso. Regra que ele deverá... Isso, aí segue. Tá? 7B. 7B. É isso aí, né, Daiane? Estou no 8 já. Já estou no 9. Aliás, 8B, desculpa. 8B. 8B, é isso? Não, 8B. Eu estou no 9. Tá, então 9, então.
Não o suficiente? Isso. Não suficiente para fundamentar. Isso. Não é suficiente para fundamentar a decisão fazer referência que se está decidindo com foco na equidade. É necessário constar os motivos que levaram à conclusão. Isso quer dizer que não basta dizer que julguei por equidade, né? Isso não é fundamentação. Para fundamentar, tem que apresentar os motivos que levaram à conclusão. Vírgula. Porém, Porém, não podemos ignorar o denominador. Aí segue, tá? Normal. Certo? Quando a Câmara de Mediação e Arbitragem tiver que decidir através de uma sentença arbitral, será necessária a aplicação da equidade. A Câmara deverá alegar as provas realizadas. analisar as provas. As provas realizadas. Vírgula. Confrontá-las com os pedidos e alegações. Com os pedidos e alegações de ambas as partes. Quanto mais abrangente a fundamentação, mais argumentos contiver, mais solidificado estará o dispositivo. Eu acho, Dona Maria. Qualquer dúvida referente ao que nós vimos até o momento, vocês podem buscar dúvidas e qualquer tipo de pergunta ali no WhatsApp, que eu também estou no grupo lá. Tá? Eu vou achar que devo dar um oi primeiro.